Casemiro, que história é essa de que o volante aí do Real Madrid, ex-Real Madrid, que vai jogar agora no Manchester United, quase foi parar no Cruzeiro, e o Cruzeiro poderia ter beliscado, né, um percentual de uma venda futura, caso ele tivesse sido emprestado aqui pela Raposa em 2012. Isso aconteceu depois do São Paulo demonstrar interesse em tirar o Montijo aqui da Raposa em 2011. No final do ano ali, o Gilvan Pinto Tavares deu uma entrevista ao UOL, eu até deixei essa matéria aqui aparecendo para vocês, dele falando dessa possibilidade do Montijo sair e ir para o São Paulo. Acabou que ele foi para o Santos em 2013, na minha opinião deu uma besteira gigante, tá? O Montijo ter saído do Cruzeiro, era para ter ganhado o Brasileiro em 2013, 14, porque ele tinha contrato até o final de 2015, e o presidente do Cruzeiro naquela época pediu o Lucas ou o Casemiro. Ele até falou sobre alguns outros jogadores que o São Paulo tratava como inegociáveis, né? E ele não abriu conversas, não teve interesse em negociar, só falou que liberaria se fosse os 15 milhões de euros pagos pela multa rescisória. Acabou que o Montijo saiu pouco depois, por um valor interessante também para o Santos. Ele falou o seguinte naquela ocasião, abre aspas, eu fiz essa proposta ao São Paulo e sabe qual foi a resposta? O Lucas é inegociável, o Rogério Ceni inegociável, o Luiz Fabiano inegociável e o Casemiro ele empresta por um ano ao Cruzeiro e depois a gente devolve o Casemiro valorizado para o São Paulo. Então não é negócio, fecha aspas. Enfim, ele comentou isso também lá na rádio Itatiaia, né, em programas bastidores aqui naquela ocasião. É interessante ver, né, que quase o jogador foi parar no Cruzeiro. Para você ter uma ideia, se ele tivesse sido emprestado, ele teria completado seu aniversário aqui na Raposa, ele teria completado ali, no caso, o seu 21º aniversário pelo Cruzeiro, e a Raposa teria algo próximo de 0,25 dele completando o aniversário aqui na Raposa, tá? Porque ele seria emprestado no início do ano e faria 23 em fevereiro, dia 23 de fevereiro, ou seja, o Cruzeiro poderia ter pegado uma fatia que não ia mudar muita coisa não, tá? Para você ter uma ideia, ele foi vendido por um valor gigante do Real Madrid para o Manchester United, por 366 milhões de reais. É realmente um valor gigante, é quase que o Ronaldo vai ter que comprar o Cruzeiro, fazer de aportes nos próximos 4 anos. 366 milhões, o São Paulo só tem um percentual de clube formador, vai ficar com 3% dessa negociação e fica com 9 milhões e 800 mil reais. Só lembrando que o salário dele aí pelo Manchester United vai ser de 9 milhões e 300 mil por mês, acho que tá um salário interessante, né? Enfim, ele se tivesse jogado aqui no Cruzeiro, não sabemos como que é o futuro, né? Poderia ser algo muito aleatório também, mas para você ter uma ideia, naquele mesmo ano, em julho daquele ano, ele não estava tendo espaço no São Paulo, ele jogou apenas 3 jogos no ano e foi para o Real Madrid em definitivo, e por lá começou a ter sequência, né? Ele se destacou no Porto 2 anos depois e ficou no clube durante 7 temporadas, ganhou aí, se não me engano, 4 Champions League, nessa última temporada 48 jogos, 1 gol, 3 assistências, desejar sorte aí pra ele, né? Acabou quase vindo aí pro Cruzeiro naquela época. Eu quero falar aqui pra vocês como que eram os jogadores naquela ocasião, qual que era o momento. Parece loucura, né? Você quer comparar o Montijo com o Casemiro, mas faz sentido. O Montijo naquela época havia feito 61 jogos pelo Cruzeiro e 21 gols marcados, além também de outras 12 assistências. Excelentes números, né? E o Lucas, que era um dos jogadores que o Cruzeiro demonstrou interesse, 66 partidas, 16 gols, esse eu acho sem chance, porque logo depois ele foi vendido para o Paris Saint-Germain, então inegociável mesmo com os times do Brasil. O Casemiro estava começando ainda no time principal do São Paulo, tendo feito naquele ano apenas 4 jogos no time principal. E você, o que acha dessa história? Sabia desse interesse do Cruzeiro aí no Casemiro lá em 2012? Deixa aqui embaixo. Isso aqui também sobre uma boa notícia, uma parceria entre o Pedro Lourenço com o Ronaldo para um ônibus personalizado, né, que o Cruzeiro vai fazer uma caravana pelo interior de Minas para os sócios torcedores, com a intenção, né, de aderir mais programas de sócios e também com benefícios para torcedores, como por exemplo camisas personalizadas e também opções de compra, né, para os torcedores. E além disso, né, o Cruzeiro tem uma identificação um pouco maior no interior de Minas, que ainda mais Minas Gerais sendo um estado gigante, né, às vezes a pessoa ali, dependendo, morando mais perto do Rio de Janeiro, tem uma conexão muito maior com os times cariocas do que com os times de Minas, né, de Belo Horizonte ou até mesmo do interior, até porque tem um exemplo a Tombense, né, por exemplo, que é no interior e, por incrível que pareça, está quase conseguindo um acesso ali, brigando para a Série A, né. Então o Cruzeiro de olho nisso, fazendo essa caravana, que eu acho que é uma boa opção, tanto que foi um investimento pesado, por conta de que é um ônibus todo personalizado. Até deixei aqui algumas fotos aparecendo para vocês. Não ficaria surpreso desse projeto ter custado alguns bons milhões, tá? Até porque um ônibus desse já estaria na faixa ali dos 1,5 milhão, 2 milhões de reais
um veículo novo. E de acordo com a Rádio Itatiaia, foi uma parceria entre o Cruzeiro e o Pedro Lourenço, principalmente, né, do Supermercado BH, para ter essa construção. Mas vale lembrar que tem algumas outras parcerias, como por exemplo da Brahma, que aparece ali no principal, e também alguns outros que já estampam a camisa do Cruzeiro e também as placas no Mineirão. E segundo a apuração da Rádio Itatiaia, a primeira cidade aí que vai ser... que vai passar essa caravana, né, vai ser algumas primeiras da região central de Minas Gerais, como por exemplo Prudente, a primeira, né, parada, Prudente de Moraes, no centro de Minas Gerais, e a expectativa de ter todo esse, ao decorrer desse ano, em várias cidades no interior de Minas, que eu achei uma boa opção sim para o torcedor, que vai ter a opção também de fazer o programa de sócio com alguns benefícios, até porque vocês vão lembrar que, por exemplo, quem mora em outro estado, como foi no meu caso, né, eu fiz quando eu estava em Goiânia, tem um valor muito mais acessível, até porque eu não vou ir em todos os jogos, né, se é que, por exemplo, um cara que mora em outro estado vai em alguma partida no Mineirão. A mesma coisa também para quem mora no interior, tendo ali um preço um pouco mais acessível, e eu achei uma boa opção, tá? Na minha opinião, os times não sabem monetizar a sua marca, tem muito que fazer ainda. Fico surpreso como que o Cruzeiro, por exemplo, às vezes não fazer umas doação de camisas, né, para alguns torcedores ali que tem uma situação um pouco mais complicada, no interior de Minas ali, que às vezes você doa uma camisa ali para um menino com 8, 9 anos de idade, aquilo lá meio que mobiliza a família inteira, né, acaba virando torcedor, que querendo ou não, tá, torcedor é um cliente, é um potencial comprador da sua marca, nem que seja assistindo jogos, tendo uma maior repercussão. Então isso, na minha opinião, os times do Brasil não sabem fazer de forma alguma, e olha que o Cruzeiro tem muitos torcedores, mas na minha opinião, dava para ter muito mais, mas muito mais mesmo, muito por conta de que toda a influência, né, que tem em Minas Gerais, tem vários títulos aí, não tem nem comparação, por exemplo, com o Atlético, que ganhou um título recente, mas se você for pegar até o início ali desse século, não tinha nem comparação. Na minha opinião, dava para o Cruzeiro ter, né, buscado ainda mais torcedores no interior de Minas. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa ideia, e que, né, uma boa opção aí com o Ronaldo, fechando esse acordo aí com o Pedro Lourenço, que mostra cada vez mais disposto a ajudar o clube, mesmo depois da chegada da SAF. E o último assunto desse vídeo é sobre uma confirmação de uma notícia que o Ronaldo havia trago, algumas, se não me engano, no mês de março, né, desse ano, de que o Cruzeiro iria fazer um documentário e iria ser lançado no ano que vem. Ele falou isso em uma live, quando ele estava jogando, e assim, não tivemos certeza se isso seria real ou não, até porque não tivemos nenhum indício, né, de que o Cruzeiro estava fazendo um documentário, uma série para sair no ano que vem. E depois desse jogo contra o Grêmio, após a expulsão do Paulo Pezzolano aos 33 minutos da segunda etapa, ficou claro que o Cruzeiro sim estava produzindo esse documentário, porque na entrevista coletiva, né, depois da expulsão bem justa, ao menos na minha opinião também, do Paulo Pezzolano, ele falou o seguinte, abre aspas, o Pezzolano, né, a gravação é para um documentário que o Cruzeiro vai soltar mais na frente. Hoje não faltei com respeito com ninguém, de imponência, mas temos que seguir trabalhando e estamos muito perto de conseguir esse objetivo, que é o acesso. Eles sabem muito bem que erraram hoje e o quarto árbitro sabe também porque estava perto. Temos que seguir firmes com o pé no chão e ganhar a partida diante do Náutico em casa, fecha aspas. Então o Pezzolano que, assim, ele estava só dando socos no ar, parece, estava bem revoltado, mas não era diretamente ao juiz, olhando para o juiz ou algo nesse sentido. É uma coisa de você errar um passo e ficar bravo com você mesmo, né, algo nesse sentido. E o Paulo Pezzolano foi expulso ali sem nenhuma razão. Eu acho que a CBF não vai dar nem ouvido, mesmo o Cruzeiro tendo um áudio ali do que ele falou, não sei nem se isso seria permitido. É igual muitas pessoas lá pensando que esse áudio seria o Paulo Pezzolano gravando para ver que o juiz estava pegando no pé dele, nada disso, era só para esse documentário do Cruzeiro, que a expectativa é de que saia no dia 2 de janeiro, no aniversário aí do Cruzeiro, de 102 anos, né? Então acho que vai ser muito interessante o Cruzeiro soltar esse documentário. Não sabemos onde ainda, né? Se vai ser ali às vezes no Netflix, na Amazon, enfim, algum outro meio de streaming, mas vamos ficar atento. Eu acho uma boa aí também o Cruzeiro fazer uma série igual o Sunderland, que já fez em outros anos, né, que foi um processo de reconstrução do clube, jogando naquela época na terceira divisão, caiu para a segunda, tinha expectativa de subir para a primeira, caiu para a terceira. Esse documentário da Netflix muito bom também. E, enfim, o Cruzeiro fazendo esse documentário eu achei bem bacana mesmo, e caso até o Cruzeiro queira fazer um portal próprio e cobrar, sei lá, uma assinatura de, sei lá, R$6,10, algo nesse sentido. Tenho certeza que seria uma fonte de receita interessantíssima e que todo cruzeirense disposto a comprar esse documentário, né, para assistir e ajudar o clube, tenho certeza que a torcida iria fazer sim esse esforço. Só lembrando que o Ronaldo ainda disse, né, que essa caravana que vai ter pelo interior de Minas Gerais, ele que vai vir para Minas no início do mês agora de agosto, passar um tempo aí na capital mineira, e diz que vai ir sim em algum desses eventos em algumas cidades no interior. Essa caravana aí que é um caminhão, né, todo personalizado, que vai passar o telão
dos jogos do Cruzeiro, venda ali também de camisas, produtos oficiais e um incentivo à adesão do plano de sócio-torcedor, além também de ter uma proximidade com a torcida do interior de Minas. O Ronaldo prometeu aí que, né, dependendo de algumas cidades, ele vai sim passar nessa caravana e essa turnê aí do Cruzeiro pelo interior de Minas. Só lembrando que isso foi uma parceria entre ele e o Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço foi importantíssimo para, né, fazer o investimento aí do Cruzeiro necessário e é um dos patrocinadores dessa iniciativa. E você, o que achou aí dessas duas informações, esse novo documentário do Cruzeiro e também essa caravana aí, o Ronaldo muito bem engajado com a torcida aqui do clube, que já tinha dado algumas pistas, né, anteriormente, que isso iria acabar acontecendo. Sobre o Ronaldo, que comentou na sua live recente sobre os reforços do Cruzeiro e uma análise, um balanço geral do que foi nessa janela aí de reforços do Cruzeiro na atual temporada. Só lembrando que chegaram 8 reforços, inclusive no vídeo de hoje mais tarde eu quero trazer para vocês quem foram todos esses jogadores, com também a análise aí de cada um deles. E assim, o Ronaldo comentou especificamente sobre algum desses quando foi perguntado pela torcida do Cruzeiro em sua live. O primeiro que ele respondeu foi o Wesley Gasolina, que ele falou o seguinte sobre o lateral direito que fez a estreia, né, entrando aí nos minutos finais no duelo contra a Chapecoense, abre aspas. Os reforços subiram, né, de nível do elenco e vamos continuar na torcida, trabalhando firme para levar o Cruzeiro de volta à elite, que está cada vez mais próxima. E ele completou dizendo o seguinte: o Gasolina entrou bem, né? Foi legal, mais um bom jogador que é rápido, forte e veloz, vai dar bons resultados sem sombra de dúvidas. Fecha aspas. E vale lembrar que o Wesley, no Cruzeiro, pagou uma compensação financeira para a Juventus, que não tivemos confirmação de qual foi esse valor, né, que o Cruzeiro pagou para a equipe italiana, mas assinou com ele até dezembro de 2024. Gostei bastante, é um jogador revelado aí na base do Flamengo, ou seja, fez todas as suas categorias de base na equipe carioca e jogou também pela seleção brasileira de base, que foi uma boa opção, né, sem sombra de dúvidas, até por conta de o atleta ter feito uma boa temporada passada pelo Sion da Suíça, 26 jogos, 3 gols e uma assistência, expectativa de que ele jogue como titular nesse final de semana contra o Grêmio. E o outro, o Bruno Rodrigues, que eu já até trouxe aqui no canal, o elogio aí do Ronaldo.